Vamos lá então. A verdade verdadeira, o Corinthians é o Corinthians. Por quê? Um clube que paga 120 milhões pro Memphis Depay. Um clube que quer vender o Breno Bidon por mais ou menos 150 milhões. Então, é muito louco isso. E aí, você pega, por exemplo, né, a equipe do Corinthians em termos política. O que o Andrés fez, o que o Mário Gobi fez, o que o Duílio fez, o que o Roberto de Andrade fez, o que o Dualib fez e o que o Augusto fez, como é que pode um clube normal, né? Ser campeão paulista, perder um jogo, estar na final da Copa do Brasil, tomar 2 gols. Como pode isso? Como se explica jogadores como Félix Torres que foram escanteado, Rafa, escanteado. Rafa não. Kaká. Pedro Raul, que foi contratado, foi mandado embora. Coronado por 2 milhões, área. Charles, que não joga. E não foi pago ainda. Tô falando dos que... Hector Hernandes, um toureiro que não é jogador de futebol. Aí vem os caras que jogam. Memphis Depay, que ontem andou em campo, mas fez o gol de pênalti. Tá tudo certo. E Roberto, 50% dos direitos, fez cirurgia, quebrou costela e joga machucado. Garro, que é considerado por muita gente o craque do time, perdeu a posição. Ranieri, esse sim é craque, machucado, tornozelo. Mateuzinho, trucidado por mim. Matheus Bidu, trucidado por mim. Gustavo Henrique, o quarto zagueiro. Não é quarto zagueiro de jogar. Ele era o quarto, porque era André Ramalho, Félix Torres. André Ramalho, Félix Torres, o Tchoca. E aí o Gustavo Henrique surgiu. Foi importantíssimo. Caetano, lembra do Caetano? Caetano, exatamente. Então ele era o quinto. Se tornou o melhor zagueiro. André Ramalho, que pra mim ele é um craque de bola, mas estava muito mal. Tanto é que perdeu a posição pro Tchoca. O que o Dorival Júnior fez? Olha, Tchoca, eu gosto de você, cara. Você tá indo bem, mas eu vou botar o André Ramalho. Ah, mas por quê, professor? Porque ele é experiente, cara. Eu preciso disso. O que aconteceu? Ele engoliu o Cruzeiro nos 2 jogos. Aí você pensa assim: caraca, o Memphis fez o gol? No primeiro jogo, não. Foi o Memphis, não. Foi o Memphis. Foi o jogo do Mineirão, foi o Memphis fez o gol. O que eu espero na Neoquímica Arena? Com os atacantes, faz um gol, pá. Quem que fez? Matheus Bidu. Quem fez contra o Palmeiras? Matheus Bidu. E Gustavo Henrique. Aí, olha só. Aí o Corinthians não tem dinheiro pra pagar o 13º. Corinthians não tem dinheiro pra pagar o salário. O Corinthians, na pior fase da história, desde 1º de setembro de 1910, é a pior fase. O Corinthians precisa vender Guinegão, que é um menino que surgiu maravilhosamente bem na Copa do Brasil. Tem que vender ele. Breno Bidon, eu preciso vender ele porque o Andrés, o Duílio, o Roberto de Andrade e o Mário Gobi acabaram, administrativamente falando, com o Corinthians. E eu não posso ficar com o Bidon, porque é o único dinheiro que eu tenho para que eu possa pagar as contas. Sabe por quê, gente? Porque 3 meses de Corinthians é o Breno Bidon. Que o Corinthians tem que pagar 45 milhões por ano. Então você faz as contas aí. Aí, para arregaçar
o nosso goleiro, o meu goleiro, o seu goleiro corintiano estava machucado. Mas não era a Paulistinha, não. Era o ombro. Ele volta e é decisivo pra cacete. E é o goleiro que teve que substituir o grande, o maior goleiro da história, junto com o Ronaldo Giovanelli, no gol. O Hugo, que é achincalhado de uma maneira bem pejorativa. E eu não quero dizer de uma outra forma, porque o que fizeram com ele depois que ele fez aquele lance contra o São Paulo, quase acabou com a vida dele. O Fabinho Soldado, que tá pra cair, ele vai, não deixa o Corinthians cair o ano passado, ganha o Paulista e tá na final da Copa do Brasil e fez o brasileiro medíocre, de merda. Aí, o tal de Gabigol, que é uma máscara danada, que eu era muito fã desse rapaz quando o Flamengo, cara. Mas ele entendeu que é melhor ele ser subcelebridade. E ele esqueceu de jogar futebol. Tanto é que a maior performance em pênaltis era dele. 63 batidos, 53 convertidos na carreira. Aí, você pega e ele erra, certo? Mas antes dele errar, alguém teve que bater o pênalti. Quem que bateu o pênalti? No Corinthians foi o Vitinho. E aí, se o Vitinho perdesse, Acabava. não tinha nem que o Gabigol bater. Da idiotice e da burrice do seu Tite, do filho dele, do preparador físico, do tal de Xavier, que achou que é técnico e que foi pro Santos. Deixou o Rodrigo bater o primeiro, deixou o Marquinhos bater, que nunca bateu o pênalti na vida, perdeu. E o Neymar, que é o maior batedor de pênalti da história do mundo, não bateu. Aí o Vitinho faz, aí vem o Gabigol, erra. Aí, meu irmão, vem o Wanderson, né? Bate e o Hugo pega. Aí, Não, o Wallace. Wallace, desculpa. Aí vem, você estava falando aí, porque parece que é fácil bater pênalti, né? Então vamos lá. Aí vem o menino, 2 anos de profissional, ele pega a bola, vai andando 45 metros. E no gol tá o Cássio, que eu acho que ele nunca deve ter treinado com o Cássio, o Breno Bidon. Treinou um pouquinho. De pênalti. Batida de pênalti. Porque o Breno Bidon nunca bateu pênalti. Sim. Entendeu? Aí vem o menino e fala: meu Deus do céu, se eu errar, caramba, tô fudido, minha mãe tá lá em cima e não sei o quê. 2 anos de profissional. Não veio o Ranieri, não veio o Félix Torres, não veio o Kaká, não veio o Hector Hernanes, não veio o Mateuzinho, não veio o Matheus Bidu. Veio o menino, 2 anos como profissional. Tem o gol dele aí? Temos sim. Bota aí. Vamos lá. O último pênalti de Bidon. E vem Bidon para cobrança, se fizer o gol, o Corinthians está na final, o Cruzeiro eliminado, o Hugo vai se transformando no herói do Corinthians. Vem para cobrança Bidon, Cássio no meio do gol, o Corinthians pode ir à final, bateu o Bidon, tá na final! Tá na final! Tá na final! Aí, como acreditar que um time desse, que um clube desse, maltratado, pisoteado pelas essas pessoas que eu já citei, pelos conselheiros que não pensam no Corinthians e pensam em barganhas, pelo presidente do conselho que até hoje eu não vi uma solicitação em relação aos cartões corporativos de firmeza, né? Aí eu falo assim, e eu fazendo um jogo pela Amazon Prime na hora ali, porque quem é Corinthians só. Aí você fala: meu Deus, não é possível que nós vamos ganhar. Não é possível, os caras estavam ganhando de 2-0, dando um chocolate na gente, o Hugo arrebentando com o Gu. Caramba, os caras morrendo, o Messi andando, o Roberto machucado. Caramba, aí o Júnior vai. Dorival Júnior. O quinto
a 5ª disputa de Copa do Brasil. Ganhou 3, perdeu 1 e pode ganhar a 4ª. Ele tira o Carrilho e tira o José Martínez. Ele coloca o Ranieri, que estava com o tornozelo inchado, e coloca quem? O Garro, que não jogou nada o ano inteiro. O que o Garro fez? Participou do gol e bateu o pênalti, irmão. Então esse tipo de jogador, você tem que falar, opa, pera um pouquinho, eu posso fazer esse cara melhorar, eu posso fazer ele ser melhor, que foi o que aconteceu com o Garro. E aí, time grande como é o Cruzeiro, vem jogar contra o Corinthians e acha que vai ganhar na moleza, não vai ganhar. Sabe por quê? Porque quando sai o segundo gol do Cruzeiro, a torcida, meu irmão, vai a milhão. A torcida não deixa o jogador se abater. E quem estava no estádio pode falar melhor que eu, porque eu estava no estúdio. Então, truta, o Corinthians é um time tão foda, mas tão diferente, mas tão excepcional. Porque quem é Corinthians entende que se perdesse o jogo, a gente ia ficar muito bravo por causa do primeiro jogo. Que o primeiro jogo foi muito maravilhoso por parte do Corinthians. Mas entenderia o que essas pessoas fizeram, fazem e espero que não continuem fazendo pro Sport Clube Corinthians Paulista. Porque não tem no mundo, nenhum time que dependa tanto da torcida como do Corinthians. Porque quando eu vejo o Flamengo jogar com 7 mil pessoas do Mundial, eu falo, meu Deus, isso não pode ser o maior time do mundo, não pode ser a maior torcida do país. Porque o Corinthians joga, vamos supor que fosse os 2 jogos no Maracanã. Se desse todos os ingressos pro Corinthians, eram 80 mil pessoas. 80 mil. Se tivesse 200 mil ingressos no jogo de ontem, venderia os 200 mil. Se tivesse 500 mil ingressos pro jogo de quarta, venderia os 500 mil ingressos em menos de 1 hora. Só que o ser humano, ele é tão vagabundo, tão desgraçado, que eles conseguem quase acabar com uma instituição tão incrível quanto a do Corinthians. Porque o ano que vem o Corinthians vai sofrer mais do que esse ano. E esse ano pode ser 2 vezes campeão com 2 títulos importantes, que é o Paulista, que perdeu só uma partida pro São Paulo, e a Copa do Brasil, que pode ser que perca mais uma, mas que pode ganhar outra e ganhar o título. Isso é o Corinthians, que é inexplicável para quem odeia o Corinthians. Porque um time com todas as situações extra-campo, de tudo que o Luiz Fabiani falou esse ano aqui, de todas as informações, o Corinthians está na final da Copa do Brasil, tirando Palmeiras, 3 gols. Atlético, 3 gols. E agora o Cruzeiro. E o Novo Horizontino lá E atrás. o Novo Horizontino lá atrás também. Ficou difícil, viu? Muito difícil. Ganhou os 2 também. Corinthians tirou Mirassol, 4º colocado. Cruzeiro, 3º colocado. E Palmeiras. Novo Horizontino, Cruzeiro e Palmeiras. E Palmeiras. Então, para vocês que têm o entendimento que o Corinthians está acabando, gente, é quase que difícil reunir palavras no meu vocabulário para dizer que o Corinthians é o maior clube do mundo, porque tem uma torcida que é a maior torcida do mundo, porque não é o maior time do mundo, que é diferente.
o Corinthians tem a maior torcida do mundo, indiscutivelmente, porque eles são maravilhosos.